Bem-vindos a nossa última quinta-feira, um mês que teve 5 quinta-feiras, né? Fomos agraciados. E tem alguém que está nos visitando a primeira vez hoje? Levanta a mão se tem alguém hoje. Ou só, tem alguém? Não estou enxergando. Diminui um pouquinho a luz para mim, Hudson, aqui só a intensidade, por favor. Eu creio, mais um pouco. Agora sim, obrigado. Sejam todos bem-vindos no nosso encerramento da série profética. E eu acredito, como a pastora falou de uma forma profética, se você está aqui hoje, é porque você chegou até este momento. E Deus me deu uma palavra no meu coração, e eu estava hoje conversando com o Rafa à tarde, e uma palavra que me confrontou muito. Porque durante essa semana eu questionei algumas coisas ao Senhor, em minhas orações, meus devocionais, e quando ele me trouxe essa mensagem, até lembrei do meu amigo Daniel, porque é segunda Reis, meu amigo Daniel, só para você já preparar o teu coração, e Deus me confrontou muito nessa mensagem, e a pastora vem a semana toda perguntando, né, sobre, porque ela está ministrando louvor, e ela tenta sempre conectar ao final, né, todos os ministros com a palavra, e eu não tinha certeza do que Deus queria falar, mas eu entendi através do que Deus trouxe ao meu coração, e eu quero que você entenda isso, que você pode começar bem, você pode até caminhar bem, mas o final vai determinar o que você vai viver. Tem gente que está quase lá, mas desiste. Tem gente que, ai pastor, estou tão cansado, está tão difícil, eu não vejo nada novo. Então eu quero que nessa noite você abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Tem pessoas que chegaram até aqui, mas estão ainda com espírito de desistência. E essa palavra é para mim e para você. Então o tema da nossa mensagem hoje é: não pare agora, o final do processo define o seu destino. Glória a Deus. E nós vamos ler um texto, 2 Reis 13, 18 a 19, não é um texto muito pregado, ele não é um texto que você ouve muito ser falado sobre ele. Diz assim o texto: disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então um homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas a Síria até a consumires, porém agora só 3 vezes ferirás a Síria. Amém? Então é um texto que não é muito pregado, não é um texto que não é muito falado, e eu queria que você deixasse o seu coração aberto durante essa mensagem, porque para mim ficou muito nítido no meu coração, que não trata-se apenas de uma mensagem. Hoje, talvez seja o último ajuste, último acerto na rota das suas decisões, na rota da sua vida. Então nós passamos o mês inteiro aqui falando sobre permanecer. Quem veio hoje está vindo a primeira vez na quinta profética desse mês? Tem alguém a primeira vez da quinta desse mês? Quem veio 2 quintas proféticas? Esse mês. Quem veio? E quem está fechando cheque às 5? Olha que orgulho, meu Deus! A grande maioria. Então, quem veio às 5, quem veio 4, quem veio 3, quem veio 2, ou quem está chegando hoje? Quem está chegando hoje eu te conto. Nós passamos esse mês falando sobre permanecer, nós choramos aqui, nós rimos aqui, nós recebemos palavras proféticas do Eliel nesse altar, a pastora Nayara, eu já estive também pregando no início, então nós estamos durante esse mês escutando a voz do Senhor. Eu tenho certeza que se eu perguntar para essas pessoas que vieram 2, 3, 4, estão vindo a 5ª vez, com certeza em uma das quintas-feiras, Deus falou com você. Não tem como que você entrou aqui,
em que Deus está fazendo e Deus não falou com você. Não tem como. Para mim, ele falou as 5 vezes. Porque ele já falou antes de eu estar pregando para você. Ele já falou comigo no louvor. Ele já falou comigo desde a hora que eu botei o pé neste lugar. Porque eu sempre digo ao Espírito Santo que ele tem liberdade neste lugar. Você não precisa ouvir o pastor falar para sentir a presença. A nossa oração é que quando você coloque os pés aqui, você sinta a presença de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus falou muito comigo através dessa mensagem que será ministrada é que a questão não é quem começa bem. A questão nem sempre é aquele que permanece um pouco mais. A verdade vai viver o propósito quem consegue terminar do jeito certo. Quem consegue chegar ao final da forma correta. Nós lemos um texto agora, aonde jogou 1, 2, 3 e parou. E se você for ler esse texto, você vai entender o que Deus está querendo falar conosco. E hoje o Espírito Santo me trouxe uma inquietação, porque nitidamente, enquanto eu orava hoje, enquanto eu orava lá atrás, antes de vir para o púlpito, Deus falou muito comigo, que existem pessoas aqui que começaram essa série, e que até estão chegando ao final dela, mas estão chegando de uma forma diferente, não da forma esperada. Talvez lançaram a flecha uma vez, lançaram a flecha 2 vezes, lançaram a flecha 3 vezes, e pararam. Simplesmente não lançaram mais flecha nenhuma. Talvez até viveram um pouco já do propósito, só que não viveram o propósito por completo, porque pararam antes do tempo, porque acharam que já estava no final, porque interpretaram que, não pastor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já aconteceu isso, Deus já me abençoou aqui. Assim como o profeta diz, por que você lançou só 3? Lance 5 ou 6. Por que você parou aqui? Dê mais um passo, continue mais um pouco. Talvez você está se contentando com pouco. Você está se contentando com a metade, com 1/3. Então, entenda, tem gente que chegou até aqui e não parou porque caiu, não parou porque pecou, apenas diminuiu o ritmo. Apenas disse, nossa pastor, estou cansado. E aí que vem o perigo. E aí que vem o que Deus tem inquietado o meu coração. São aquelas pessoas que até começam, até vão, mas vão perdendo durante o processo a força, vão desistindo. Porque o texto que nós lemos não fala de alguém que se perdeu, não fala de alguém que pecou no meio do caminho. Não. Fala de alguém que apenas parou cedo demais. Parou antes do tempo. Parou no momento onde deveria continuar. Parou sem uma ordem. A palavra era, lance as flechas. O profeta não falou lance 1, 2 ou 3. Quando ele lançou a 3ª, o profeta não disse pare. Ele só falou lance. E tem gente que está querendo interpretar ou adivinhar o tempo de parar. Sendo que a palavra é continue. A palavra é permaneça. A palavra é eu ainda não mandei você parar. Então entenda, Eliseu aqui nesse contexto, para você entender, ele já está com uma idade bem avançada. Ele está no fim da vida. Ele está vivendo os últimos momentos. Logo na sequência desse texto você vai ver que Eliseu morre. Então Eliseu está usando a sua última unção, a última orientação dos céus através da boca do profeta, porque Deus não fará nada novo sem antes anunciar a seus profetas. Ele pega então o último momento, a última unção, a última liberação espiritual e chega até o rei Joás, que é quem está aqui. Agora presta atenção, ele não é um homem afastado, não é um homem em pecado escancarado e não é alguém longe de Deus. Ele é alguém de perto, é alguém alinhado, é alguém que conhece, mas mesmo assim, parou fora do tempo. Parou sem uma palavra. O maior perigo não é estar longe de Deus, é estar perto e não responder como deveria.
Então o fato de você estar vindo na igreja, o fato de você estar ouvindo palavras proféticas, o fato de você pode ser Joás. Deus pode ter dito para você, vamos, lança as flechas, bora. Talvez Deus levante alguém para falar com você que nunca sabia que tinha o dom profético. Talvez Deus vai usar alguém, que seja a última vez que Deus vai falar com essa pessoa, para entregar você. E você para fora do tempo. Você cria uma barreira, você cria um muro entre a palavra e aquilo que foi direcionado por Deus. E é isso que a gente viu. Porque Deus até começa, mas não sustenta por você. É você que precisa sustentar. E existe um momento no texto em que Eliseu coloca as mãos sobre o rei. No hebraico, essa ação carrega a ideia, a mão, não só de uma questão de mão física, representa autoridade, transferência, cobertura, ou seja, literalmente Deus estava iniciando algo ali. Deus estava iniciando, mas depois Eliseu vem e fala, fere o chão. E aqui muda tudo, agora não é mais Deus iniciando, agora é o homem sustentando. Então entenda, a palavra vem, Deus dá o início, quem sustenta, quem permanece é você. Só que tem gente que quer a palavra, quer o direcionamento, quer a promessa, quer a unção, quer a mão sobre, e ainda quer que Deus sustente. Ainda quer que Deus não, Deus tem que ficar me empurrando, eu tenho que desenhar, tem que pintar para mim. Deus começa, Deus libera a palavra, Deus põe a mão, mas quem vai sustentar a rota, quem vai permanecer é você, não é Deus. A gente fica transferindo as responsabilidades, a gente fica permitindo que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos bloqueiem o nosso caminhar. E aí a gente joga a culpa em quem? E a pergunta é, quantas coisas Deus já começou na sua vida? Pense um minutinho aí na tua cabeça. Quantas coisas já iniciaram? Quantas? Talvez Deus já começou uma transformação, um alinhamento. Deus já começou um processo interno. Talvez Deus te deu o início de uma decisão que você tomou chorando. E você lembra? Você sabe o que Deus está falando. Você sentiu que era Deus. Só que com o tempo, você foi diminuindo. Você foi desacelerando. Você foi deixando de continuar. E sabe o que a gente se engana? A gente acha que é de uma vez. A gente acha que a gente vai parar do nada. Que a gente vai construir um muro do nada. Que a gente vai... Não é do nada, é aos pouquinhos. É quando a gente menos vigia. É quando a gente acha que está tudo bem. Quando a gente acha que a gente está no controle. É neste momento que as coisas começam a ser construídas. E de repente, você para. De repente você sai. De repente você desiste. De repente você abre mão. Um dia você orava com intensidade. Um dia você, meu Deus... Hoje você ora quando dá tempo. Obrigado, Thiago. Deus seja louvado por você, pela sua vida. Um dia você conversava com o pastor, com a pastora, com os amigos. Você tinha fome de Deus. Você, meu Deus. Hoje já não tem mais espaço para Deus na sua rotina. Hoje é um encaixezinho para conseguir dar um tempinho. A hora que dá, eu oro. A hora que dá, eu converso com Deus. Você antes estava posicionado. Não, é assim e tal. Hoje tu já começa a negociar. Hoje você já começa a pensar diferente. Você, quem sabe, talvez, é o tempo. Acho que é Deus falando comigo. Eu acho bonitinho isso. Você tinha fome. Você tinha sede, você estava posicionado. Só que do nada, você precisa de tempo, de espaço, tua rotina
tirou espaço de Deus do seu coração, e aí começa a entrar as coisas do mundo, as bandejas, os pensamentos, os sentimentos, as coisas que fazem com que você paralise, as coisas que fazem com que você crie barreiras, até para a palavra chegar no seu coração, para que Deus consiga acessar novamente ao seu coração. Então entenda, eu preciso dizer isso para você. Deus não parou, foi você que diminuiu o nível. Foi você que desacelerou. Pastor, eu não ouço mais Deus. Ele nunca parou de falar. Ele nunca parou de falar com você. O problema é que ele estava falando e você não queria ouvir. O problema é que ele teve que te trazer numa quinta, véspera de feriado, para dizer para você: eu sempre estive aqui. Eu nunca deixei de falar, eu nunca deixei de estar disponível, eu nunca parei de fazer. Foi você que não quis mais me escutar, foi você que parou, foi você que diminuiu o ritmo. Então entenda, Deus inicia o processo, mas quem sustenta é a sua intensidade, é a sua decisão de permanecer, é a sua decisão de muitas vezes ser contrariado, entender que você não é dono da razão, entender que às vezes os outros também têm razão, entender que não é o mundo contra você, é só você que está querendo lutar com as suas forças contra o mundo. E aí é mais fácil eu fazer o quê? Eu diminuir o ritmo, eu me afastar, eu terceirizar a culpa, eu criar barreiras de acesso para me proteger, porque eu não quero ser confrontado, eu não sei reagir contra confronto. E aí, o profeta diz: lança a flecha contra a terra. Ele só deu a ordem, ele não disse quantas eram e nem quando era para você parar. Só que você decidiu por conta própria parar, diminuir o ritmo, não lançar mais. Ah, pastor, mas eu estou muito cansado. Mas parar cansado também é parar. O nome que você dá pelo motivo que você parou não interessa. A questão é que você parou. A questão é que você já não está mais fazendo. Ele feriu 3 vezes e cessou. Aqui existe uma palavra que quando eu fui estudar, que é uma palavra implícita que a gente chama no hebraico, que significa o acessar que nós lemos, chama amad. Parar, permanecer imóvel, interromper o movimento. Ninguém impediu aquele homem de lançar mais flechas. Ele não foi bloqueado. Ele simplesmente decidiu parar. E você? Por que você está parado? Por que você diminuiu o ritmo? Você até chegou na quinta profética. Você até chegou na última quinta profética. Talvez durante esse mês foi um mês mais difícil para você de permanecer. Mas a pergunta é: você vai continuar parado? Deus não mandou você parar, Ele mandou você continuar lançando flecha. Ele nunca parou de falar. Ele continuou falando o tempo todo. Então entenda, tem gente aqui que não saiu do lugar, mas também não avançou 1 milímetro. Ainda está aqui, ainda está no relacionamento, ainda está no emprego, mas não avançou 1 milímetro. Não deu um passo. Simplesmente, o que ele fez? Amad. Parou, permaneceu imóvel, interrompeu o movimento. Simplesmente por decisão própria. Tem gente que permaneceu no casamento, mas não investe mais no casamento. Simplesmente vive um dia de cada vez. Permaneceu na fé, na igreja, mas parou de buscar o Senhor no secreto. Permaneceu no propósito,
mas parou de crescer no propósito. E sabe o que acontece? Isso é silencioso. Você olha a pessoa por fora, tá tudo bem. Só que por dentro já está parado faz tempo. Por dentro as guerras, os sentimentos e os pensamentos já paralisaram. Tem cara de crente, gente de crente, come como crente. Por que vocês riram? Eu tive que falar uma brincadeira, porque a cara de vocês, eu vou dizer para vocês, estou quase indo embora. Pois é, que bom, porque eu apanhei igual. Tem um jeito, tem um andar, vem para o culto, tem dom, serve, mas por dentro já está parado. Não se move 1 centímetro. Não tem nem coragem de retroceder. Não tem nem coragem de sair do lugar. Simplesmente fica na inércia. Lançou uma flecha. Lançou 2 flechas. Lançou 3 flechas. Amade. Parou. Ficou estático. Ficou parado. E eu preciso falar isso para vocês. Com muito amor. Parar antes do tempo também é desobedecer. Parar sem uma ordem para parar é desobedecer. Porque Deus não nos chamou para a gente tentar. Ele nos chamou para começar e terminar. Nós não somos um povo do quase. Nós não somos uma igreja do quase conseguiram. Quase acessaram, quase viveram, quase por totalidade. Não, pastor, mas nós estamos num ambiente novo, olha que bênção. Isso aqui não é nem 10% do que Deus quer fazer em nós e através de nós. E nós não vamos parar no quase. Nós vamos continuar andando. Deus não mandou parar. Nós já lançamos a primeira flecha. Nós já lançamos a segunda flecha. Nós já lançamos a terceira flecha. E nós iremos permanecer lançando flechas até que o Senhor mande nós parar. Nós vamos estar cansados, nós vamos estar contrariados, nós vamos estar tristes, desacreditados. Mas se a palavra é, lance flecha, a flecha será lançada sem parar. E você precisa pegar isso para a sua vida. O que Deus está dizendo? Volte a lançar flechas. Lance, Deus não mandou parar. Para de mimimi. Baixa o tupete. Quebra a arrogância. Volta a se mover. Pela graça e pela misericórdia, Deus não te jogou para trás, não te levou de volta para o Egito. Deus está mandando você permanecer. Só que Ele está dizendo, parou de jogar flecha por quê? E o texto diz que ele ficou o quê? Põe ali o texto de novo para nós. Então o homem de Deus ficou feliz, soltou fogos, se alegrou. Não? Está errado ali, né? Então o homem de Deus se indignou. Vai se converter, abençoado. Ai, que alívio. Estava trancado. Oh, glória. Eu acho que era eu aqui, irmão. Os caras já me conheciam aqui. O que vocês acham? Hein, Eliseu? Hã? Aleluia. Se indignou muito contra ele, disse. 5 ou 6 vezes, no mínimo, querido. Não era para tu parar na terceira? E quantos de nós estamos parados na terceira? Então entenda. Quem faz a metade, só vive a metade, por porções iguais. Jogou 3, o que ele fala no final do texto? Só vai acertar 3 na Síria. Você parou agora, você vai viver o até agora, porque o final vai determinar o que você vai viver. O que Deus está dizendo para você? Volte a lançar
flechas. Volte a lançar flechas. Eu leio esse texto, põe o texto de novo, deixa o texto ali, para o povo ficar lendo bastante, para ver que não é só o pastor que se indigna. Leia, está na Bíblia, irmãos, eu tenho direito. Olha só, ele aceitou, viveu quase. Ele aceitou quase. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos uma cabeça tão medíocre que o quase para nós é maravilhoso. O quase para nós, meu Deus, que bênção. Quase. Às vezes, a gente vai, se esforça, compra um carro legal. Aquilo para nós já é o melhor do mundo. E Deus fica olhando e fala, esse eu comprei agora só para você ter motorista e dar para ele. E a gente se deslumbra com quase. Quase. A igreja está quase pronta. Eu podia ficar aqui mais um ano do jeito que está. Mas Deus não mandou parar de largar a flecha. Nós vamos terminar completamente diferente de como nós estamos. Eu não aceito quase. Se existe uma palavra, se existe uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu quero ela por completo. Porque os pensamentos do Senhor são diferentes do meu pensamento. Eles são mais altos, são maiores, são melhores. E eu vou me limitar no quase. Quase. Nossa, consegui um emprego. Se acomoda, fica no emprego ali de boa. E Deus pensando, isso aí é só um caminhozinho para tu chegar na bênção. Não paralisa, não é para ficar aí. Mas daí estagnei, olha a bênção, estou com um salário em dia, eu estava sem ganhar nada, pastor, agora ó, que bênção. Eu imagino Deus olhando, eu só queria usar ela nesse lugar, abençoar a pessoa e levar ela para o muito. Mas ela vai ficar no quase. Aí você vai, Deus te coloca numa casa bonita, num lugar abençoado. Aí você se deslumbra com aquilo, meu Deus, é isso aqui, Deus está olhando para você e fala assim, mas ainda é alugado, eu estou querendo te dar. Mas daí você, não, já está bom, né? Olha só onde eu morava, onde eu estou morando agora, olha só uma mansão. E Deus olhando e fala, tu vai ficar no quase? Nós não somos uma igreja de quase. Nós somos uma igreja de muito, de tudo. Ele bateu, lançou quantas vezes? Ele poderia ter lançado 4? Poderia ter lançado 5? Ele poderia ter lançado 6? E por que ele parou com 3? E Deus está perguntando para você, por que você parou no quase? É para nós entrar já ainda, né? No feriado tranquilo. Aleluia! Problema é seu. Vai viver no quase, vai ficar paralisado de mimimi, eu não vou. A minha casa não vai. E eu quero declarar, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Você tem que pegar essa palavra em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Senhor, eu declaro sobre essa igreja. Eu declaro cada membro, mesmo aqueles que não estão aqui hoje, Senhor. Envia os teus anjos à casa deles. Mas eu quero declarar que nós não somos uma igreja de quase. Nós não somos uma igreja que vai paralisar. Nós não vamos viver a MAD. Nós somos uma igreja que continuará lançando flechas. Nós somos uma igreja que continuará caminhando enquanto a palavra estiver de pé sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a nossa família. Dá uma salva de palmas para Jesus, glorifica. Faz barulho. Isso não pode ser normal. Deus te arrancou de casa para dizer, quase não. É tudo. É muito grande. Não aceite as bandejas do quase. Não ache que do jeito que está já é bom. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente pega o pouco que Deus quer para tentar validar as nossas ações, para dizer que a gente está certo. Olha só o que Deus já fez, se eu tivesse errado, você acha que Deus faria? Santo
tanta ignorância. Tu não sabe de nada. Continua lançando flecha. Não paralisa. Não para. Tem uma questão que é a resposta que vocês não conseguiram me dar. Por que ele parou? Alguém arrisca dizer por que ele parou? Tem alguém que na teologia estudou isso? Não? É porque a teologia não explica a cabeça do homem. A teologia revela a palavra de Deus. A palavra é lança-flecha. Quem parou foi o homem. Nem pastor, nem teólogo, nem bispo. Ninguém vai conseguir explicar por que ele parou. Mas o problema é que ele parou. Isso aqui é assustador. Por que, pastor? Porque se você ler, o texto diz o quê? Feririas as sírias até consumires. Então quer dizer que se ele fosse no máximo, ele derrotaria tudo. Ele ia consumir toda a Síria. Amém? Isso é totalidade. Porém agora só 3 vezes ferirá a Síria. Isso quer dizer o quê? Ele não perdeu tudo, 3 vai chegar. Só que ele perdeu o máximo. Ele perdeu de acabar. Ele perdeu de viver a totalidade daquilo que Deus quer. E tem gente que se paralisa com isso. Já está bom aqui. Olha só. Olha o que Deus já fez. E o grande problema é que tem pessoas que aprendem a viver assim. Quase feliz, quase em paz, quase realizado. Estou quase vivi o que Deus sonhou. Quase. Mas o que eu vivi já foi top, pastor. E sabe qual que é o problema das pessoas que param na terceira flecha? Vão viver sempre com um sentimento de que falta algo, que não está completo. Aquele sentimento que você não sabe explicar, mas você sabe que está faltando. E aí você pensa, mas não é pecado, pastor. Eu não fiz nada de errado. É só um desalinhamento interno. É o quase. Amade. É paralisia. É parar antes do tempo. E sabe qual que é o maior medo e o maior perigo? É quando isso para você se torna normal. Quando você perde o medo disso. Quando você se acostuma com o quase. Quando já vira rotina você começar as coisas e não terminar até o final. Sempre deixar pela metade. E você vive de metade em metade. De pouquinho em pouquinho. E eu creio num Deus que transborda. Eu creio num Deus que completa. E eu quero dizer no temor de Deus para você. Aquilo que para você é bom, para Deus é pouco demais. Aquilo que você se acostumou a viver, Deus manda eu te dizer, é pouco. Continue lançando flechas. Nem toda bandeja vem de Deus, nunca esqueçam disso. Às vezes o pouquinho em pouquinho, o diabo vai construindo coisas na sua cabeça, na sua mentalidade, travando o seu coração, fazendo com que você pare, fazendo que você lance uma, lance 2 e lance 3. Eu aprendi uma coisa, o diabo não precisa te derrubar, ele só precisa te manter no quase. Você vai até ficar de pé, só que vai ter que viver o quase. Vai viver a falta. Vai ver as pessoas que lá com você começaram e mantiveram, viver o todo. E você ficou lá no quase. E não existe máquina do tempo para voltar atrás. Por isso que o Senhor te trouxe aqui hoje. Para falar para você. Continue lançando flecha. Não pare
no quase. Não viva o quase. Tem intensidade, a intensidade vai definir quanto você vai viver de verdade. Cada flecha, no contexto histórico, era uma vitória. Cada flecha lançada, você fere o seu inimigo. Você dá um passo ao seu destino. Você dá um passo ao seu propósito. Cada flecha lançada era uma vitória. Cada flecha... Ele se contentou com 3. Ele parou com 3. Pô, 3 já está bom, pastor. Ai, estou com o braço cansado, ficar puxando aquele negócio. Meu, pastor, está bom. Imagine para mim crescer na empresa, eu ia ter que trabalhar mais, ia me incomodar mais, muita responsabilidade. Ah, pastor, meu casamento deixa assim, tem guerra que eu não quero lutar, pastor. Não, tem que ficar dando explicação para a mulher e tal, melhor concordar, deixa assim. Não tem problema. Ah, pastor, não, eu vou de vez em quando na igreja, meu pastor, pô, enche a gente de coisa, quer que a gente fique fazendo um monte de coisa lá. Né, Carol? Não pensa assim, Carol. Não, tá louco, pastor, demais, para mim tá bom aqui, vou ficar só fazendo isso, tá excelente. Vamos ficar de boa. Até quando você vai viver no quase? Quase sou feliz, quase prosperei, quase tive paz, quase vivi meu propósito, quase, eu achei que dessa vez ia, mas não foi de novo, parei no quase. Permiti pensamentos e sentimentos me paralisarem. Cada flecha uma vitória. Enquanto ele para, ele limita o tamanho da vitória. Quando você para, você limita o que você vai viver. Quando você para, você... Por isso que eu já falei uma vez isso. Nunca crie metas. Ô pastor, Pablo Marçal falou para criar. Rodrigo ri, ele gosta do Pablo Marçal. Eu vou falar uma coisa, eu vi um vídeo do Pablo Marçal ontem, 2 dias atrás. Pô, ele dá umas acertadas. Não, ele falou um negócio, eu vou lembrar no domingo de trazer para vocês. Mas espetacular sobre propósito, sobre Deus, um negócio espetacular. Eu brinco muito aqui, mas gente, entenda. Escute o que te faz bem, aquilo que não faz, tu descarta. Vai ter coisa que eu vou falar para você que você vai ter que descartar. E tem coisa que você vai absorver. Então entenda. Deus está falando ao seu coração. Deus está despertando algo novo em você. Não se limite. Não se limite. Sabe, toda vez que eu coloquei intensidade em alguma coisa, toda vez, o céu me respondeu com intensidade. Toda vez que eu foquei em alguma coisa, a resposta dos céus foi na mesma proporção. A resposta dos céus é... Então entenda, o céu vai responder à intensidade que você entrega. Guarda isso no seu coração. O céu vai responder à intensidade que você entrega. Não é só sobre fé, querida, é sobre constância. Não adianta você ter uma vida assim com Deus. Parece o batimento cardíaco de um corredor. Parece o Thiago no dia do futebol. Sentado ele estava com 180 de batimento. Uma máquina. É constância. Não adianta você orar, não adianta você ter fé, você parecer que é crente. Seja constante. Permaneça constante. Nem mais e nem menos. Constante. Entregue intensidade, constância aos céus, que é isso que Ele vai te devolver. É isso que Ele vai trazer de volta para você. E tem gente aqui que já foi bastante intenso. Tem gente que está pensando, meu Deus, pastor, eu era intenso demais. Era mais sensível, mais quebrantado, mais dependente de Deus. E de repente,
Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. A Madi paralisou. Já chegou a pensar que Deus parou de falar? Já chegou a pensar que é o suficiente? Que passar daqui já é demais? E tudo isso começa com pequenas decisões. Qual decisão, pastor? Tudo isso começa com, um dia sem orar, passou batido, não deu tempo. Um dia sem buscar a Deus, hoje foi uma correria, pastor. Você acredita, não tive nem tempo de buscar, nem tempo de ler. Um dia onde você negociou e não se posicionou. Pastor, só hoje eu deixei, não estou a fim de brigar. E aí quando você percebeu, você já não era mais o mesmo. Quando você percebeu, todos já tinham percebido que você não era mais o mesmo. Você não acha que você vai perder de uma vez só. Você vai perdendo aos poucos. É uma decisão pequena por dia. É um tijolinho por dia que você coloca até construir um muro. Até que você se isole. Até que a palavra não entre mais. Até que não faça mais sentido. Até que você insista em buscar uma terceirização de problemas. Então que a partir de hoje nós tenhamos decisões diárias sim, mas decisões diárias de permanecer, de continuar, de lançar flecha. Que a gente não paralise. O que Deus está dizendo para você hoje é, você não caiu por completo, você apenas esfriou. Dá tempo, volta, continua, permaneça. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu emprego. Lute, lute, lute. Não desista. Lute pelo seu ministério. Lute pelo seu dom, pelo seu chamado, pelos seus filhos. Lute. Eu sei que às vezes desistir é mais fácil. Como eu sei. Fugir é mais fácil. Ignorar é mais fácil. Fazer de conta que tudo está bem é mais fácil. Não. É tempo de voltar a andar. É tempo de voltar a lançar flechas. Nós passamos o mês da permanência. Nós não vamos parar no final. Deus manda profeta, Deus fala, lança flecha, você lança uma, e lança duas, e lança três. Parei. Mas o profeta só mandou tu lançar, ele não mandou tu parar. Deus está dizendo, continua lançando. Cada flecha uma vitória, cada flecha um degrau, cada flecha um acesso, cada flecha uma bênção. Então continue. O texto nos ensina algo muito forte. Então, o pastor Tiago se indignou. Muito. Eu gostei do muito. Podia estar em caixa alta. Contra ele disse. Eliseu se indignou. Só que entenda, ele não se indignou com um erro. Ele se indignou com um pouco. Ele não se indignou com um pecado. Ninguém está falando sobre perfeição. O que indignou o homem de Deus foi o pouco. Foi o parar antes. Foi o perder a intensidade. O homem de Deus não questiona um pecado, um erro, uma fala. O que indignou o homem de Deus é que é tão pouco que você entregou e você está achando que isso é o suficiente. Fica de pé, igreja. Deus não se entristece só com o pecado, Ele se entristece com o potencial não vivido. Deus sonha, Deus prepara, Deus te dá um impulso, Deus te coloca na geografia. Só que é você que precisa fazer. É você que precisa continuar lançando as flechas. É você que precisa permanecer. Olha para mim, igreja. Não foi Deus que parou. Foi você que cansou. Não foi Deus que se afastou.
Foi você que diminuiu. Não foi Deus que mudou. Foi você que mudou. Foi você que perdeu a intensidade. Mas escuta isso. Deus colocou muito forte ao meu coração. Ainda não acabou. Ainda não terminou. Ainda não chegou ao final. Sabe por quê? Porque Deus não te trouxe até aqui para você viver pela metade. Tem promessa viva aí dentro de cada coração. Tem propósito respirando aí dentro. Tem muita coisa que Deus ainda não terminou. Então eu quero que você feche os seus olhos.